Muito bem, então feitas aí as devidas apresentações, nós vamos agora iniciar o nosso curso de Java, com banco de dados. Bem, como eu falei na nossa apresentação, eu vou nivelar por baixo, ou seja, vou considerar que você não sabe nada para que o nosso curso possa atingir a gregos e troianos, que todo mundo possa fazer um bom proveito do curso. Então eu vou começar trazendo para nós a revisão para alguns ou o começo para outros, de alguns conceitos que são importantes no nosso curso. Nós vamos começar falando sobre banco de dados. O que é um banco de dados? Se nós vamos trabalhar com banco de dados, no mínimo a gente tem que saber o que é o banco de dados. Existem vários conceitos que você poderia dar a banco de dados. Naturalmente, todos chegariam ao mesmo lugar, mas dentre os muitos que a gente encontrou, a gente pegou aqui o do Júlio Batiste, meu amigo Júlio Batiste, que ele disse que o seguinte, que banco de dados é um local no qual é possível armazenar informações para consulta ou utilização quando necessário. Isso define basicamente o que é o banco de dados e a finalidade dele. O banco de dados ele serve para você armazenar as informações, mas para que essas informações são armazenadas? Para consulta ou para você utilizar essas informações na hora que você precisa. Porque qual seria a utilidade de um banco de dados se ele pudesse apenas armazenar, e não fosse necessário você como é que se diz? Pegar estas informações para utilizar. Então não teria sentido nenhum. E ele continua dizendo aqui, independentemente do aplicativo que se deseja usar para o armazenamento e manipulação das informações, todos os bancos de dados eles são constituídos por três elementos básicos: os campos, os registros e as tabelas. Atualmente, pessoal, existem os principais bancos de dados que existem no mercado, na hora em que esse curso está sendo gravado, 12 de setembro de 2012, nós temos o MySQL, nós temos o PostgreSQL, nós temos o Oracle, o SQL Server, o Firebird, e assim sucessivamente. Mas esses são os principais bancos de dados do mercado. E pessoal, o banco de dados, independente do banco que você está utilizando, em todos estes que eu falei, três elementos básicos se tornam presentes: os campos, os registros e as tabelas. E independente, eu posso dizer o seguinte, que quando você aprende banco de dados, você está aprendendo algo que é totalmente diferente da sua aplicação. Nós estamos estudando o Java, mas se eu estivesse estudando o PHP, se eu estivesse estudando o VB.NET, que são as formações que nós temos, inclusive temos essas mesmas aulas, você vai ver o seguinte, que os mesmos conceitos que eu tenho de banco de dados no curso de formação de Java, .NET, de VB.NET, de Delphi, ou de PHP, são os mesmos conceitos que a gente tem aqui, porque o banco de dados ele não depende da aplicação. O banco de dados ele tem sua função própria. Só que do que adianta você criar um aplicativo se você não pode conectar ao banco de dados? Do que adianta você criar um aplicativo em qualquer linguagem de programação se ele não for capaz de armazenar informações? Então, todo banco de dados, todo aplicativo, ele tem que fazer a conexão com o banco de dados. E é esse o objetivo desse curso, é trabalhar essa interligação do Java com o banco de dados, independente de qual você vai utilizar. Ver quais são as ferramentas, quais são as interfaces, quais são os procedimentos, os métodos, o que o Java vai fazer, como é que ele vai fazer para trazer estas informações que estão armazenadas neste banco de dados. Este é o foco desse curso. Então, independente desse banco que nós estamos trabalhando, três elementos básicos são constituídos. Então, nós temos aqui, primeiramente, os campos. O que vem a ser os campos? O campo é um espaço reservado para a inserção de um determinado dado. Então, eu vou, entre aspas, um aspa bem grande, dizer que o campo se assemelha a uma variável. A diferença é que a variável ela não fica armazenada, ela fica na memória do computador. E o campo ele fica armazenado dentro
do banco de dados. Por que que ele é semelhante a uma variável? Ora, um campo numa tabela de banco de dados, você tem que especificar um tipo. Uma variável, você também tem que especificar um tipo. Quando você cria um campo, você está guardando um espaço de memória. Quando você cria uma variável, você também está armazenando, ou você está guardando um espaço de memória. Então, um campo recebe um determinado tipo de dado. Uma variável também recebe um determinado tipo de dado. Então, você pode fazer a relação entre campo e variável. A diferença de um para o outro, a variável, ela morre na hora que a aplicação fecha. O campo não. Ele armazena aquela informação, aquele tipo de informação. Quando você vai criar o seu banco de dados, que você vai colocar os campos, né, você vai ter que determinar o tipo e, de acordo com aquele tipo, aquela informação vai ser armazenada. Temos também um registro. Né? O que vem a ser o registro? O registro é um conjunto de campos, ou seja, de dados sobre um determinado assunto. Então, o registro é como se fosse uma linha. Né? Você tem, por exemplo, você tem o nome, você tem o endereço, você tem a rua, você tem o bairro, você tem, enfim, você tem o CEP. Então, todas essas informações em uma linha, nós chamamos isso de registro. E aí nós temos o mais importante de todos, que é a tabela. Então, todos os registros, isto é, as fichas que contêm os dados que armazenamos, são agrupados nas tabelas do banco de dados. E o que é a tabela? A tabela, ela é a matriz, né, como um todo. A tabela é formada por todos os campos e, naturalmente, por todos os registros. Quando você vai criar um banco de dados, só um detalhe, pessoal, existem bancos de dados que são feitos em um arquivo só. Por exemplo, o Access é assim, o Firebird é assim, mas, por exemplo, o MySQL ele já não é, né, dessa forma. Então, o banco de dados, um conceito mais, digamos assim, fácil de você entender banco de dados, é como você pegar, por exemplo, um arquivo do Access, e lá no arquivo do Access você cria, né, um banco, aquele arquivo grande, a gente vai chamar aquilo ali de banco de dados. Mas aí, para cada informação que você quer, você vai criar uma tabela. Eu vou armazenar, por exemplo, os clientes. Então, você cria uma tabela de clientes. Então, veja, o banco, essa tabela está dentro do seu banco. Às vezes, o seu banco é só aquela tabela, entendido? Então, e aí você tem mais o quê? Aí você, para criar a sua tabela, você faz o quê? Pronto, tá aqui, ó. Temos aqui o que eu estou falando. Então, olha só. Isso aqui, ó, o nome representa o quê? Ó? O nome, o endereço e o site representa o quê? Representa um campo. Cada informação dessa é um campo. Aí você tem aqui, ó, essa linha aqui, ó, representa o registro. E essa informação aqui, como um todo, representa a nossa tabela. Ok? Então, vimos aí os três conceitos principais de um banco de dados: campo, tabela e registro. Então, continuando, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o banco de dados é a tabela ou conjunto de tabela que contém os dados. Ou seja, se você for considerar, por exemplo, um banco de dados que só tenha essa tabela aqui, eu vou dizer então que esse banco de dados é a própria tabela, né? Porque só constitui por uma tabela. Mas um banco de dados, ele pode ser formado por uma tabela ou por um conjunto de tabela. No exemplo do Access que eu estava falando, eu poderia ter uma tabela de clientes, eu poderia ter uma tabela de funcionários, uma tabela, por exemplo, de vendas, né, de itens de vendas e assim sucessivamente. Então, todas essas tabelas juntas vão constituir, né, o banco de dados. Existem muitos modelos de banco de dados, desde o simples tabular, que consiste em uma tabela ou matriz bidimensionais, ou o modelo de banco de dados em rede, em que várias tabelas estão interligadas por apontadores que, em dadas posições da tabela, fazem a interligação de uma tabela com a outra. E o banco de dados relacional, que contém tabelas de dados propriamente ditos e outras que exprimem a relação entre os dados. Existem três definições que são relevantes de serem citadas a respeito do termo banco de dados. A primeira dela é o banco de dados, que é a coleção dos dados relacionados e as relações que os suportam. A segunda são os aplicativos de banco de dados, aquilo que a gente já estava falando no começo. Os aplicativos de banco de dados, o software usado para acessar esses dados, tal como o Oracle, Sybase, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Access, enfim, né, e outros. Então, veja, eu tenho o banco de dados,
a coleção de dados relacionados e as relações que o suportam, eu tenho o aplicativo de banco de dados e eu tenho ainda o servidor de banco de dados. Então é importante que você tenha definido essas informações, porque estas informações, quando você trabalha, né, em um software maior, você precisa ter um conceito real disso aí. Então o que é o servidor de banco de dados? É o computador no qual o aplicativo de banco de dados está rodando. Esse computador, que deve, né, ser um servidor dedicado, devido à quantidade de transações que é feita, é chamada de servidor de banco de dados. Pessoal, na próxima aula a gente continua exatamente daqui, por causa do nosso tempo.